Bom dia, alunos, tudo bem? Como foi a Semana Cultural para vocês? Eu achei muito divertida, foi muito bacana, não é mesmo? E agora nós estamos retornando para finalizar o nosso segundo bimestre. Bom, para isso, os temas do sétimo ano serão duas na nossa aula de hoje. Finalizar a nosso Brasil rural e falar um pouquinho de Brasil urbano, né? Para relembrar, quem não assistam às aulas anteriores, para relembrar um pouquinho sobre o Brasil rural, ok? Bom, para finalizar, o nosso tema de hoje será agropecuária moderna, estrutura fundiária, pecuária, extrativismo mineral e Brasil urbano, beleza? Então vamos lá então, sobre povos e comunidades tradicionais. O Brasil, originalmente nós temos povos tradicionais indígenas, no entanto, na nossa formação cultural, nós tivemos diversos tipos de cultura, desde a portuguesa, passando pelas diferentes culturas do continente africano. Também a gente vale lembrar que as culturas africanas, elas divergem de países, né? Então isso eu deixo um pouquinho para o professor de história, que tem mais conhecimento sobre essa área, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? E a gente também recebeu principalmente pós século XVIII, outros povos europeus no nosso território, principalmente o nosso estado, o estado de Santa Catarina, né? Que nós recebemos aí os italianos, os alemães, né? O norte do Brasil e o nordeste receberam os franceses, então os holandeses também. Então nós temos uma mescla, diversidade cultural bastante interessante no nosso país, né? Devido ao nosso histórico de colonização. E com isso, esses povos vindo para o Brasil, eles tiveram que mesclar a cultura deles com os ambientes naturais. E esse foi um dos motivos para, por exemplo, os povos alemães e italianos irem para o sul do Brasil, né? Que o clima era bastante parecido, tá? Dá para falar até um pouquinho, por exemplo, a história do município de Governador Celso Ramos, onde a principal colonização é a colonização açoriana, né? Onde os portugueses vindo dos Açores vieram, né, para Governador Celso Ramos tentar uma nova vida e ter que se adaptar a esse novo território, tendo que aprender e trabalhar, por exemplo, com a pesca da baleia, tendo que trabalhar, né, com a pesca, e atualmente hoje é um dos recursos, né, econômicos do município. Então é um exemplo sobre povos e comunidades tradicionais. Beleza? Então, para finalizar ali uma parte do nosso LDI, que trabalha essa temática. Bom, sobre agropecuária moderna e uso da tecnologia, vale lembrar que hoje, quando a gente fala de agropecuária, às vezes vem na nossa cabeça o sítiozinho, né, da avó, a criação pequena de galinha, mas a agropecuária hoje, no Brasil, é um dos itens e recursos econômicos que dá maior lucratividade para o nosso país. Apesar de a gente ser um país extremamente urbano, que a gente vai ver daqui a pouquinho, nós temos na agricultura moderna a biotecnologia, tá? A engenharia genética, que trabalha com transgênicos. Lembrando, quando você vai num supermercado e a embalagem tem um T com um triângulo amarelo, quer dizer que utiliza de alimento transgênico. O que é transgênico? Modificado geneticamente para um uso específico. Por exemplo, às vezes eles modificam uma semente para que ela não tenha problemas em relação a alguma praga, em relação, né, à temperatura e assim por diante, tá? A organização tem muita discussão dentro da ciência sobre alimentos transgênicos, se faz bem ou se faz mal. Deixo essa discussão lá para professores de ciências, tá? E né, é um debate bastante interessante, beleza? Acho que aí o professor de ciências consegue explicar bem melhor do que a prof de geografia, fechou? Então, elas são modificadas por causa de determinados defensivos. E a fruta sem semente também, eu estava verificando as minhas anotações só para lembrar, fruta sem semente também é um alimento transgênico, ele foi modificado geneticamente para que não tenha semente. E aí tem uma grande polêmica aí por que se ter uma fruta sem semente. Alguns falam, não, é porque existem pessoas de mais idade
e é incômodo ficar retirando a semente, mas se a gente for pensar um pouco mais a fundo nesse tema, aí eu deixo aí pra gente discutir, a fruta sem semente, por exemplo, ela trabalha, né, a questão da dependência econômica do produtor rural em relação a determinada semente. Por exemplo, para comprar uma semente, eu preciso comprar de determinada agroindústria para fazer aquela plantação. E aquela determinada agroindústria vende aquela semente, que já vende o insumo, que já vende o defensor agrícola para aquela semente. Então existe aí um controle, né, do mercado agroindustrial. Aí o pensar e o debater e o discutir, que eu acho interessante dessa temática da agricultura moderna. Fechou? Bom, sobre a estrutura fundiária brasileira, o Brasil em 2017 tinha mais de 5 milhões de estabelecimentos agrícolas. Tá? Então o Brasil ainda tem bastante área agrícola, mas somos considerados um país urbano. Tá? Só para lembrar que ainda temos bastante conflitos agrários, principalmente relacionados à reforma agrária, em terras improdutivas. Vale lembrar, né, que o Movimento Sem Terra, eles ocupam áreas improdutivas. O que significa isso? São áreas, terrenos, que não têm uma produção agrícola. Em sua maioria, áreas agrícolas do governo. Tá? Então, eles vão lá, ocupam aquela área e fazem uma produção agrícola. Tá? O Movimento Sem Terra, por exemplo, é o maior exportador de arroz orgânico da América Latina. Então, o Movimento Sem Terra, ele é um movimento, né, dentro dessa questão dos conflitos agrários. Tá? Principalmente acontece no norte e nordeste do Brasil. Eles também ocupam áreas de grilagem. O que é grilagem, né? Então, quando eu tenho uma propriedade agrícola, só que eu tenho uma propriedade agrícola, vou botar bem entre aspas, só que eu não tenho ela registrada. E aí vai que essa área agrícola não pertence a ninguém. Nem a mim, que eu tô lá, não tô produzindo nada, cerco aquele terreno e digo que é meu. Isso que é a grilagem. E o Movimento Sem Terra ocupa essa área que eu não estou produzindo, mas que eu digo que é minha porque fui eu que botei a cerca, mas eu não registro aquele terreno. Eles vão lá, ocupam, e aí começa o conflito agrário, eu dizendo que é minha, eles dizendo que é uma terra improdutiva e que não possui dono porque não tem registro. Então são esses os grandes conflitos agrários no Brasil, principalmente no Pará, no Amazonas, onde mais ocorrem esses conflitos. Beleza? Bom, sobre a pecuária brasileira, nós somos o segundo maior produtor de carne bovina, perdemos apenas para os Estados Unidos. Somos o maior exportador de aves no mundo. Tá? Em 2016, esses dados foram os últimos dados, né, que foram divulgados. Em 2017, o nosso estado, Santa Catarina, ele ficou como em segundo lugar, o maior exportador de aves. Tá? E o quarto maior exportador mundial de suínos. Então, Santa Catarina tem um destaque especial, né, nessa questão da produção da pecuária. Em relação ao extrativismo mineral, que é a retirada de recursos minerais do planeta, então há um extrativismo que trabalha com recurso não renovável, e as maiores reservas dos nossos minérios são encontrados nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul, os estados com aquela problemática de Mariana, de Brumadinho, né, e toda aquela problemática ambiental que a gente já viu, todos os desastres, né, acho que a palavra não é nem desastre natural, porque aquilo não foi nada natural, né, foi uma problemática aí em relação à fiscalização das nossas, né, das mineradoras, e também uma questão de onde jogar esse resíduo do extrativismo mineral, que não tem ainda, né, uma forma de se estar reutilizando. Algumas universidades, por exemplo, como a Universidade Federal de Minas Gerais, eles fazem do resíduo da retirada desse extrativismo mineral, eles fazem, por exemplo, tijolos. Mas isso é ainda um estudo, né, e não tem um investimento da área privada, pelo menos por enquanto. Beleza? Esses são os destaques em relação ao Brasil rural.
Brasil urbano. O Brasil ele é considerado um país de urbanização tardia e rápida. O que significa isso? Que ele se urbanizou muito recentemente, a partir de 1970. Então, desde antes de 1970, nós éramos considerados um Brasil rural, tá? E foi muito rápido, desde que de repente a gente começou a ter uma explosão demográfica nas cidades, principalmente devido à industrialização brasileira, que chamou esse pessoal da área rural que já não estava tendo mais onde estar trabalhando, e aí eles, né, vieram para a área urbana tentar um novo estilo de vida, que a gente chama lá do famoso êxodo rural brasileiro, tá? Sobre isso que eu gostaria de falar e dar destaque à hierarquia urbana, né? Nós temos as metrópoles, metrópole regional, metrópole nacional e metrópole global. Os próprios nomes já dizem, né, as influências dessas cidades, e regional, ela tem uma influência numa região, né, pode ser região sul, região sudeste, não necessariamente pela divisão de IBGE, tá? Mas estou dando só esse exemplo. Por exemplo, Joinville é podemos chamá-la de uma metrópole regional, ela influencia aqui bastante o estado de Santa Catarina devido à industrialização, tá? Metrópoles nacionais influenciam o país inteiro, vamos chamar aí, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, que também são consideradas metrópoles mundiais, metrópoles globais. São Paulo tem a influência econômica no planeta, tá? Com a Bolsa de Valores, junto com Tóquio, junto com Nova York. Então, São Paulo é uma cidade de influência global. Fechou? Bom, sobre a indústria brasileira, da mesma forma que aconteceu a nossa urbanização, a nossa indústria brasileira ela também é recente, né? Teve o boom lá em 1930, a indústria de base, mas também em 1970 a gente começou a ter mais outros tipos de indústrias, principalmente fatores econômicos, matéria-prima próxima do litoral. Então as indústrias brasileiras elas se concentram no litoral, principalmente no sudeste, devido à questão da matéria-prima, questão de mão de obra e a questão de fatores históricos, né? A nossa colonização ter iniciado pelo litoral brasileiro. Fechou? O último tema da aula, também grande esse vídeo, é problemas ambientais urbanos, devido a esse grande fluxo de pessoas vindo para o litoral, vindo para as cidades. O que aconteceu então? Aconteceu maior questão de poluição, de não ter tratamento de esgoto, e com isso nós temos várias pragas e doenças relacionadas tanto ao lixo quanto ao esgotamento sanitário, tá? E as famosas enchentes que a gente vê em determinados períodos do ano, que apesar de ser é natural, naquele período chove mais, porém a gente deve lembrar que o lixo na calçada, o lixo nas ruas, o destino incorreto, deixar, por exemplo, o caminhão do lixo passa só na quinta-feira, eu boto meu lixo na segunda-feira, chove muito na terça-feira, vai ocasionar enchente, aquele lixo vai acabar na vala, vai, né? Então toda essa problemática urbana, problema ambiental urbano, traz, né, tudo isso traz consequências para a cidade. Fechou, galerinha? Qualquer dúvida, nos encontramos na nossa aula online. Um beijo!